de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre os efeitos do Zika vírus na saúde da mulher e na garantia de direitos. Mercedes, fala um pouco sobre como é que está o caso, como estão os casos de Zika vírus no país nesse momento. Então, na realidade, nós começamos a fazer a notificação dos casos de microcefalia e Zika em gestantes, a gente precisa destacar isso, a partir de dezembro, basicamente. Mas como oficial pelo Ministério da Saúde, saiu pela portaria 204, em fevereiro, e nessa portaria que lista todos os agravos de notificação, a gente começou a ter a notificação obrigatória. E até o momento, até a última semana epidemiológica, que na epidemiologia a gente conta por semana, até a última semana epidemiológica tinham 5.909 casos de microcefalia notificados. Desses 5.909 casos... Notificados o quê? Dentro ainda do útero, através da ultrassonografia ou já da criança nascida? Na realidade, pode ser tanto fetal quanto extraútero, depois do parto. Só que a gente tem um número muito maior, que fica mais ou menos em torno de 90% das microcefalias pós-parto, quando a criança já nasceu, certo? Desses casos, como é uma notificação compulsória, qualquer microcefalia deve ser notificada. Então, assim, se o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, que medir a cabeça da criança ao nascer, ou após mesmo nos cuidados, ou na atenção básica, na saúde da família, e identificar essa microcefalia, deve notificar. E aí, na investigação, a gente vai conseguir descobrir se essa criança teve uma infecção congênita ou não. Desses 5.000 e poucos casos, 638, se eu não me engano, até a última semana, foram caracterizados como infecção congênita. Ou seja, tinha alguma infecção ali oportunista, alguma infecção durante a gestação que fez com que a criança tivesse a microcefalia. Só que somente, desses 5.000 e poucos, somente 62 casos foram confirmados com PCR para a Zika. O que eu não estou dizendo que a Zika, foi a Zika que fez com que a criança desenvolvesse a microcefalia. Sim. Não é isso que eu estou dizendo, mas é muito provável que alguma outra infecção ou a própria Zika possa gerar isso. É a teoria, a hipótese que os pesquisadores estão se utilizando para poder associar essa microcefalia com as infecções que a gente tem de Zika, né? Mas esse é o panorama que a gente tem. Voltando a falar um pouco da questão dos direitos da mulher, né? Quando começou a ter esse surto da doença, muitos médicos começaram a indicar, falar, não, as mulheres não podem engravidar nesse momento, não devem engravidar nesse momento. Como é que vocês veem essa questão dessa restrição, né, da mulher engravidar ou não? O direito da mulher em si, o direito da mulher, ele tem que ser respeitado, né? Quando a gente fala, quando os pesquisadores falaram assim, a orientação é não engravidar nesse momento, é porque nós estamos nos deparando com uma questão absolutamente nova para todos cientistas, todo mundo. Você primeiro tem que entender o que está acontecendo. Mas é uma afronta, né? Vamos supor, eu ser cerceada do meu direito de engravidar por uma situação epidemiológica que o país está passando. Sim, a gente precisa, na realidade, de ter informações sobre aquilo e de como eu faço para prevenir aquela doença. Né? Então, a ideia não é proibir eu fazer alguma coisa, a ideia é me dar mecanismos de prevenção para poder eu não chegar a ter que ser cerceada de um direito que é meu. E vocês conseguem ver que no país tem informação suficiente? Já entrou vírus 1, 2, 3, 4, não sei quantos vírus já entraram no país. E você não tem ainda efetivamente uma vacina. Fora chikungunya, né, Rejane? Fora chikungunya. Você não tem efetivamente uma vacina para dengue. Tem, mas não está implementada. Então, né? A vacina da dengue ela já entrou dentro do calendário particular. Sim. Né? Particular. A previsão que entre no PNI é que seja ao final desse ano, mais ou menos, ou talvez ano que vem. Porque depois que a vacina, porque para uma vacina entrar num programa, ela realmente tem umas complicações no sentido de testagem, de ensaios clínicos. E a vacina da dengue já está sendo desenvolvida há alguns anos. No último congresso que eu fui da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, em Curitiba ano passado, estava se lançando a vacina da dengue lá. Foi em setembro. E há quantos anos a gente tem dengue no país? Anos. Então, ainda está sendo discutido a implementação da vacina na rede pública. Sim. Você imagina agora... primeiro se descobrir uma vacina para o Zika, né, para a doença Zika e o vírus Zika, ser testada, que nos garanta aí para as mulheres e para homens
que essa vacina é segura. Sim. E que ela entre na rede para poder vacinar aí, se todo for mundo. ficar esperando com essa determinação que os médicos estão Não fazendo, dá. as mulheres não vão conseguir engravidar. Por exemplo, assim, Nem eu tão acho que é cedo. E ignorância aí, o que a mesmo, mulher porque- faz? Porque O que se faz numa situação dessa? Né? é a ignorância, eu acredito mesmo. A ignorância no sentido de falta de informação. A gente precisa ter essa informação de quais são os mecanismos de prevenção, porque essa prevenção é que vai fazer com que eu me cuide. Enquanto E quais mulher, são? as medidas até o momento repelente, Mas isso não... entendeu? Repelente, tentar Repelente, por exemplo. Como que a mulher compra o repelente? Ele é caro. É. Segundo, existe um programa de distribuição de repelente? Ainda não. Nós botamos aqui um projeto de lei para baixar e foi aprovado, já é lei, baixando o ICMS, né, para a fabricação do repelente. Só que isso até chegar na ponta demora a também. burocracia realmente. Segundo, nós não temos políticas claras que garantam o direito da mulher. Né? Nós não temos ainda isso. Então, quando ela começou a falar, a botar roupa, há mais de 4 décadas, que a responsabilização sobre o vírus da dengue está na sociedade. Mas não Você tem que cuidar da sua aguinha, da sua plantinha. Nós não estamos aqui falando que a população não tem que ajudar, não tem que fazer. Claro que Mas, tem. Mas assim, não isso pode não ser pode a única ser responsável. a Mas política do poder público instituído. Existem as questões de controle social, existem as questões que você envolve a sociedade, mas existe sim a questão do poder público, com certeza. É o poder público que rege, né, junto com as câmaras técnicas, os órgãos competentes, que vão direcionar as políticas públicas de saúde. É fato isso. Mas realmente concordo com a deputada. O que o outro lado está fazendo? Porque na minha casa eu não tenho um potinho com água, na minha casa eu mantenho passo o pano, peço a pessoa vai passar o pano na minha casa com citronela, para poder ver se espanta mais ainda. Mas será que esse é somente dos profissionais, da população? Pela questão, por exemplo, de saneamento básico. Muita gente não tem saneamento básico ainda, hoje em dia, Sim. né? Aí a pessoa tem que pegar água e vai botar água em Imagina, local vai aberto. juntar água aonde? Pensando em nível de Brasil, se prevenir, né? Dessa forma, porque não tem água agora tratada. Mas se você for parar para pensar em outras perspectivas também, por exemplo, ao mesmo tempo que eu prefiro me prevenir, pensando na mulher, né? Se eu prefiro me prevenir usando esses mecanismos que são conhecidos até o momento, que é repelente, que é o controle do mosquito, eu quero engravidar. Essa é uma escolha também minha. Não acho que isso deveria ser uma medida de prevenção ou não engravidar. É o meu pensamento. Eu acho que não deveria ser a medida de prevenção. Mas, ao mesmo tempo, o governo precisa, os profissionais de saúde, os pesquisadores, que todos somos responsáveis por isso, né? Me sinto, inclusive, também responsável por isso. Precisamos criar mecanismos também de prevenção, né? E aqui na casa já é lei 3 coisas. A primeira, o direito dos agentes adentrar nas casas que estão fechadas. Isso né? é uma importante. Isso é de uma importância Isso é danada. bem importante. Porque se você tem ali o foco, né, e você é uma propriedade privada, você não podia entrar. Mas agora tem uma legislação que permite, uma vez que o dono não está... O segundo é responsabilizar essa pessoa, esse dono. Sim. Né? Isso já é lei também. E a terceira lei foi a que eu falei, que é a de baixar o ICMS do repelente. Nós apresentamos um projeto de lei que é a distribuição às gestantes. Porque não adianta que você pegue uma gestante com hipossuficiência financeira, né, pouco dinheiro, você não vai conseguir com que ela compre o repelente para se proteger. Então, tem que ser responsabilidade do Estado a questão da prevenção. Né? Eu acho que isso, além, é lógico, de outros projetos de lei que possam ser feitos pela Casa e também a nível nacional. Isso é uma coisa. Né? O governo, a responsabilidade do Executivo, ela é muito maior nesse momento do que o próprio Legislativo. Né? Precisa ter políticas claras de prevenção, de ataque ao mosquito, ao vírus, com investimento em pesquisas.
A FAPERJ, por exemplo, que é o órgão de pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, está sendo tirado o financiamento da FAPERJ. Eu vou dizer que eu sou uma pessoa que sofre com isso, porque eu sou professora da Faculdade de Enfermagem da UERJ, e aí, assim, todos os projetos de fomento que a gente busca, a gente está observando que tem uma diminuição nesse sentido. E as pesquisas é que vão mostrar para a gente quais são as medidas. Foram as pesquisas que fizeram com que a gente tivesse a vacina da dengue, e assim por diante, né? Agora, Mercedes, você fez, né, uma palestra em parceria com a Comissão de Defesa da Mulher, que é sobre o manejo clínico e epidemiológico do Zika vírus em gestante, né? Nesse projeto de curso, eu trouxe, na realidade, minha experiência. Porque, além de professora, eu trabalho também como na coordenação de epidemiologia da Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, e lá a gente faz o acompanhamento dessas gestantes e das crianças com microcefalia, né? O acompanhamento do nascimento. E aí o que a gente passou foi mesmo conceituar a doença, trazer para elas, para as pessoas, para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, para os estudantes, como é que eles médico, vão para serviço social, para todos os profissionais da área da saúde, para eles como eles vão chegar dentro da assistência e vão encarar isso. Porque a mídia está trazendo todos os tipos de informação. Traz as informações que são divulgadas por um, por outro, e qual é a linha de verdade, né? Qual é a linha que a gente tem sustentado, onde eu vou pisar. E a gente discutiu bastante sobre isso, sobre as dificuldades que a gente está tendo no sistema, principalmente nos sistemas laboratoriais, porque a demanda está muito grande, né? A rede realmente não está suportando a quantidade de exames que estão sendo realizados para verificar se detectar o vírus da Zika ou não. O UPE, que é o Hospital Pedernest, Universitário Pedernest, que é da UERJ, que está em toda essa situação que eu acredito que todos conheçam, essa questão toda que está acontecendo no estado e tal, o UPE abriu 15 leitos para Guillain-Barré, para os casos derivados de Zika. Sem os recursos do Estado, como a gente vai conseguir assistir essas pessoas? São 15 leitos para uma rede inteira. Isso, quando eu falo 15 leitos, parece pouco, mas 15 leitos é muito para uma situação que se está implantada. E com os profissionais então, trabalhando... A gente precisa pensar... Como é que se diz? Os profissionais trabalhando no voluntarismo e por amor à população. E como é que vocês acham que a gente pode avançar nesse debate? Para finalizar o programa agora, essa última pergunta. Eu acho que, no meu entendimento, eu acho que é fazendo isso, fazendo debate, trazendo a sociedade para uma discussão. Eu não acredito em nada feito de forma bilateral. Eu acho que quanto mais a gente discutir sobre o problema da doença, sobre a questão dos direitos da mulher, sobre a questão do aborto, que tem que discutir, independente de sermos a favor ou contra, de ter religião, não ter religião, de que momento, se a mulher tem o direito ao seu corpo ou não. Eu acho que a gente tem que abrir esse processo de discussão. Eu corroboro com o deputado, eu acho que a saúde, e vou adicionar a educação, são os mecanismos, são as molas de uma sociedade, né? E o que a gente tem de reflexo, seja violência, seja as questões de mortalidade, tudo isso é reflexo do que a gente tem de investimento na saúde e na educação. E eu acredito nisso. Sou enfermeira e sou professora, quer dizer, eu estou nos dois espaços, nas duas pontas, e que são sucateados mesmo por toda uma rede, por toda uma história que a gente tem, que, enfim, nem cabe muito. Mas eu acredito que se a gente tiver investimento nas áreas de pesquisa e nas áreas que a gente tenha das unidades mesmo hospitalares, de reabilitação, de assistência, esse tipo de investimento vai trazer o retorno de qualidade de vida para essas pessoas, seja as microcefalias, sejam as gestantes com Zika, né? O investimento, eles precisam ser direcionados para aquilo, para o problema que a gente tem. E pensar também que todos esses grandes eventos de saúde pública, eles trazem uma herança para a gente, né? De aprendizado, de acorda a sociedade. Né? O que nós estamos fazendo com os poderes, com as políticas, enfim. Eu acho que é meio que por aí. Tá ótimo. Obrigada pela participação de vocês no programa de hoje. Eu que agradeço. Obrigada. Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv. E para rever esse programa, acesse o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.